Olá, turma. Estou aqui novamente com vocês na aula 2 para falarmos um pouco sobre o desenvolvimento e aprendizagem. Na aula 1, falamos do conceito de psicologia, né? O que é a área, ela como área de conhecimento científico. E aí, dentro do contexto da psicologia, dois pontos que são muito relevantes dentro do contexto educacional é como se dá, ou mesmo a relação do desenvolvimento e aprendizagem. Então, entendemos por desenvolvimento humano, enquanto área de estudo, que ele preocupa-se em investigar e interpretar todos os processos de mudança pela quais o ser humano passa, desde a sua concepção até a morte. É a caracterização da relação que inclui passado, presente e futuro do ser humano em desenvolvimento. É um processo global, unificado e interrelacionado. Então, diante desse conceito, quando a gente coloca aí já no finalzinho que ele é um processo interrelacionado, é porque nós sabemos que o indivíduo, o ser humano, ele passa por etapas. Não tem como eu me desenvolver de uma adolescência já para um jovem adulto, né? Então eu tenho etapas, eu venho lá da infância e aí eu vou desenvolvendo para a fase do bebê, criança e vou chegando na pré-adolescência. Então, eu tenho etapas e uma etapa ela está ligada à outra também, né? Então, é algo que é unificado, tem que ter uma relação e essas mudanças, elas ocorrem a nível de contexto educacional lá no maternal, lá no ensino infantil, quando o indivíduo ele adentra a escola. Por isso que é importante a gente saber como se desenvolve, como aprende, e enquanto gestor, como eu vou estar contribuindo nesse processo. Vamos iniciar, a gente falou de o que é desenvolvimento e agora aprendizagem. O Abraham Topevitsky, ele fala muito assim, que a aprendizagem é a capacidade que o indivíduo tem de perceber, de conhecer, compreender e reter na memória as informações obtidas. Ele diz que todo esse processo, existem fatores que são fundamentais para que essa aprendizagem ocorra, né? Fatores emocionais, família, a saúde, o escolar, o social. Tá, mas como é que a família vai interferir na aprendizagem, né? Como é que o emocional, a saúde? A gente pode até exemplificar, vamos escolher um onde podemos estar exemplificando, a escola. Como é que a escola interfere de forma negativa dentro do contexto da aprendizagem? A partir do momento que ela utiliza uma metodologia inadequada para lidar com aquele aluno, né? Então, eu estou com um grupo de adolescentes e uso metodologias mais voltadas ao contexto de uma infância, né? Então, a minha metodologia não está adequada àquela clientela, ou um professor que não consegue se identificar com o aluno ou vice-versa. Então, isso é um fator que ele interfere na aprendizagem. Assim como o meio familiar. Crianças que vivem dentro de um contexto familiar, que são vítimas de violência sexual, violência física, né? Como é que esse aluno vai ter uma prontidão para aprender? Né? E muitas vezes esse aluno está dentro do contexto educacional. Muitas vezes não, geralmente ele está no contexto. Enquanto educador, enquanto gestor, ou fazendo parte desse processo, desse ambiente, eu tenho que estar atento a essas peculiaridades também, né? Porque o aprender também está focado nisso. E por fim, o emocional. Sabemos que uma criança que ela é vítima de bullying, né, ou um adulto mesmo, isso vai interferir de forma negativa, né, ou vai comprometer o seu aprendizado. E aí eu coloquei duas imagens onde nós viemos a iniciar refletindo, né? Qual a relação que o desenvolvimento tem com a aprendizagem? Eles têm relação ou não? Ou eles simplesmente não têm relação? O que vocês acham? Vocês acham que um depende do outro? Ou quem é que vem antes? É o desenvolvimento ou é a aprendizagem? Né? Então, reflita, faça o registro e até o final da aula você pode estar comparando com o que você colocou. Quando a
gente fala em desenvolvimento e aprendizagem, existem várias concepções, diferentes concepções, né? Então, na psicologia, a gente vai encontrar muitos estudiosos que vão definir a aprendizagem e o desenvolvimento dentro de um contexto. O próprio Vygotsky, ele apresenta 3 posições importantes dentro desse contexto. Ele diz que o desenvolvimento da criança é independente do aprendizado, né? Ou seja, ele diz, eu até coloquei uma imagem aí para vocês verem que a aprendizagem, ela ocorre a partir do momento que eu internalizo comportamentos, a partir do momento que eu me desenvolvo, né? Ou quando eu adquiro novos conhecimentos. É como se, para aprender, eu tenho que me desenvolver. Esse é um postulado que o Vygotsky sugere. Um segundo postulado, ele diz que parte do princípio que o aprendizado é o desenvolvimento. O processo de aprendizagem ele é reduzido à formação de hábitos, identificando com o do desenvolvimento. Desenvolver é aprender novos comportamentos. Um outro postulado diz que ela tenta superar os extremos a partir da combinação dos seus pontos de vista. Então, o desenvolvimento vai ser sempre um conjunto maior que o aprendizado. Aí, o que o Vygotsky vem? Ele vai dizer o quê? Que ele rejeita essas concepções, né? Ele dá uma outra solução para esta relação. Ele vai dizer que o aprendizado e o desenvolvimento, eles estão interrelacionados desde o primeiro dia de vida da criança. Portanto, muito antes dela frequentar a escola. Então, não vem um para vir o outro, né? Ou eu tenho que adquirir um para depois o outro, não. O Vygotsky diz que eles estão interrelacionados. E aí eu coloquei até posteriormente um exemplo a vocês. Eu vou falar nesse exemplo de uma criança de 8 meses, né? Eu faço uma pergunta. A criança de 8 meses, ela consegue caminhar? Vamos imaginar. Ela consegue ficar em pé, ela se apoia. Mas ela vai conseguir caminhar? É provável que não, né? A não ser que ela seja uma criança diferente. Mas de 8 meses é provável que ela não consiga caminhar sozinha. Mas se de repente um adulto vem, pega na mãozinha da criança, coloca ela alguns passos, ela vai conseguir caminhar? Então a resposta é sim, ela consegue. E aí eu volto lá no início, sim, mas a criança de 8 meses consegue caminhar ou não? Dentro dessa proposta, desse exemplo, a gente até vai voltar ao slide que eu tinha colocado, o Vygotsky ele coloca a aprendizagem e desenvolvimento nessa relação. Ele diz assim, que tem coisas que nós, enquanto humanos, conseguimos fazer sozinha, né? Então, o que a criança consegue realizar sozinha? É ficar em pé. Então, ela fica de pé e pega no objeto. Outra coisa é aquilo que a gente chama de nível de desenvolvimento potencial, que é o quê? Aquilo que o indivíduo consegue fazer a partir da ajuda de outro. Então, a distância entre o nível de desenvolvimento real e o nível de desenvolvimento potencial, o Vygotsky chama de zona de desenvolvimento proximal. Acredito que vocês já devem, dentro do contexto escolar, vivenciar isso diariamente, porque enquanto educador eu estou mediando essa zona de desenvolvimento, né? O aluno ele chega até a escola com alguns comportamentos, com algumas ações que ele consegue fazer só. E a partir da mediação do outro, da relação que ele estabelece com o colega, com o educador, ele vai aumentando o seu potencial. E é onde ocorre o desenvolvimento e a aprendizagem. E aí eu coloquei até a imagem desse trenzinho aí para a gente dar a ideia de que não é um que vem antes do outro, mas é que, ou então nessa posição teórica de Vygotsky, né, a aprendizagem não é desenvolvimento. Mas podemos dizer que o quê? Que o aprendizado ele é como se ele puxasse o desenvolvimento. À medida que eu vou aprendendo, eu vou me desenvolvendo, mas isso vai ocorrendo de forma concomitante. Porque o desenvolvimento ele vai vir de uma forma mais lenta após o aprendizado, mas eles estão interrelacionados. Eu vou deixar nessa aula uma sugestão de atividade. Você pode pedir 4 professores, né? Eu coloco sempre educador, né?
Professor, além de estar sendo proposto pela apostila de vocês, mas é importante porque eles estão dentro do contexto educacional também e lidar diretamente com o aluno. Pedir que respondam, né, a seguinte pergunta: o que você entende por aprendizagem e desenvolvimento? E a partir dessas respostas, você vai fazer o seu comentário, vai fazer uma espécie de, nem diria dossiê, mas um resumo, né, aplicando aquilo que você aprendeu com o que foi colocado pelos educadores. Referências também, a gente cita aqui o de Vygotsky, que é a formação social da mente, né? Teresa Rego também, quando ela fala de uma perspectiva histórico-cultural da educação. E aí, turma, o que eu queria colocar a vocês? A importância de estudar o desenvolvimento e a aprendizagem vai facilitar as relações interpessoais, porque eu vou saber lidar com a etapa de desenvolvimento na qual eu me encontro. Ou seja, a forma que uma criança vai lidar consigo é diferente da forma que um adulto, porque eles estão em etapas diferenciadas. O desenvolvimento, ele acompanha também esse contexto da aprendizagem. Então, isso temos que levar em conta quando se fala de relações interpessoais, ok? Então, até a próxima aula.